Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, continuar sua obra no corpo. Agora ele tem que colocar esse peso como a arca nos corações, nos ombros dos levitas. E o levita tem que se propor. E Deus cumpre com seu poder todo propósito de bondade e toda obra de fé. Obra de fé. A obra de Deus requer que você use a sua vontade não isolada, porque primeiro no Espírito você recebe a carga, a direção, mas Ele não força você, Ele mostra a você, coloca esse sentido que Ele quer, mas Ele quer contar com você. Você tem que dizer: eis-me aqui. Deus faz uma pergunta e deixa que nós ouvamos a pergunta: a quem enviarei? Isaías ouviu: eis-me aqui, vai, pois. Falou para Moisés: quem estava lá perto? Lá estava Josué, aos pés. Então vai Josué agora. Se você está aos pés ouvindo Deus, o que Deus quer, como quando Davi falou: oh, como gostaria de tomar aquela água daquele poço de tal lugar. Os vencedores, os valentes ouviram e foram e trouxeram. E ele deu a Deus aquela água, Davi. O Messias está figurado em Davi. O Messias não faz nada para ele, sino tudo para o Pai. Assim Davi derramou aquela água para que Deus bebesse e não ele. E assim Deus mostra a nós em nosso espírito. Então, o que Ele inicia em nosso espírito tem que passar a nossa alma, tem que passar por nós. Ele que produz o querer e o fazer, mas produz isso em nós. Ou seja, Ele inicia no espírito e passa para você. Ele faz o jogo, você que tem que meter o gol. Ele faz toda a jogada e pam, passa o balão, você vem, pá, gol. E que faz tudo. O pai está fazendo e mostra para o filho: ó, essa é a jogada. E o filho entra e faz o gol em nome do pai. Essa é a equipe. Então o Senhor coloca aquilo e você entende. Irmão, cada filho que tem o Espírito vai entender. Para isso você está aí. Você tem que fazer essa parte. Se você não faz, é como aquela perna da mesa que falta e a mesa fica frouxa. Você tem que fazer algo que Deus mostra a você no coração. Ele não vai fazer por você. Ele coloca a inspiração, a direção. Ele te ama e mostra o que Ele faz, porque aos que ama, mostra o que Ele faz. A seus amigos, explica os mistérios, para que eles sejam partícipes. Então, nessa participação, o querer e o fazer que Ele produz, o produz em você, não contra você, não sem você, sino em você. Você tem que estar aí aceitando aquele encargo, aquilo que você entende o que Deus quer. Então você diz, se apresenta como morto ao pecado, mas vivo para Deus em Cristo. Se apresenta como ressurreto e apresenta seus membros como instrumentos de justiça. Essa é Deus fazendo, cumprindo com seu poder todo o propósito de bondade que está na sua alma. É sua alma que tem que se propor, colaborar com a direção do Espírito. E se você não tem força, você pede força. Você pede integridade. Você fala: Senhor, me ajuda a cumprir a obra que me encomendaste. Terminar a minha carreira. Não deixar nada sem terminar. Porque toda a nossa vida, cada um tem que fazer uma coisa. E o que você não faz, deixa um buraco. Faz perder tempo. Às vezes até 10 anos são perdidos. Às vezes você não sabe que esse que está ao seu lado está tendo a sua última oportunidade e você não quis falar. Você sabia, ele colocou aqui, mas ele não vai forçar você. Ele mostra a você, mas você tem que se propor: Senhor,
me dá força para falar com este homem, porque quizá nunca mais vou voltar. Quizá quando chegue em casa vai morrer. E se você não faz, quem vai fazer? Às vezes outro faz, mas falou Mardoqueu para Esther: Esther, para esta hora você está aí. É você que tem que tomar a decisão de se arriscar na presença do rei. Então é você que tem que fazer. Você não sabe se haverá outra oportunidade. Aquele que vencer e guardar as minhas obras a teu filho. Temos que estar alertas ao que o Senhor nos mostra. O pai ama o filho. E lhe mostra o que ele faz para que o filho faça igualmente, ou seja, com o pai, em nome do pai. Então, uma obra do pai através do filho. Não me deixou só o pai. Aquele que me enviou, comigo está. Ele que me manda o que tenho que falar e o que tenho que fazer. Eu não faço nada por mim mesmo, mas ele faz tudo com o pai. E o pai faz tudo com o filho, usando a plenitude da humanidade do filho, sua vontade, sua razão, seu corpo. Então, aquela unidade do espírito, que é o primeiro nível, vai passando a unidade de conhecimento e de fé, e vai passando a unanimidade na alma, um só coração, uma mesma alma, os mesmos sentir em Cristo, o mesmo falar. E depois estamos juntos com o corpo, pondo o corpo juntos, trabalhando juntos num culto, um culto racional do corpo, nos distintos níveis de unidade que ele nos vai conduzindo. Esta unidade do Espírito nos vai levando à unidade da fé e do conhecimento, e nos vai dando unanimidade. Vamos, ainda que somos diferentes e funcionamos diferentes, ele nos vai coordenando. Irmão, não há humano coordenador à parte de Cristo. Em Efésios diz que ele que coordena. Você quer ver isso? Vai lá para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versos 20 a 22. Efésios 2, 20 a 22. Vamos ler aí. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, note outra vez, não algum profeta, não algum apóstolo, ele mesmo a pedra angular. Uma pedra angular é a pedra que faz juntar todas as direções no corpo. É como falar a pedra de cabeceira da pirâmide. Este tem esta linha, esse outro tem outra linha, aquele tem outra linha e aquele tem outra linha, mas quando coloca a pedra, todas essas linhas confluem na pedra angular. Você dá conta? Também, quando vai construir lá embaixo, aquela pedra da esquina, assim como o tabernáculo tinha tábuas nesta direção, mas lá na esquina está aquela que junta as diferentes direções. Essa é coordenação. E o coordenador do corpo, que consegue, ainda que somos diferentes, funções diferentes, ministérios diferentes, consegue nos ajustar, é o próprio Cristo. Cada um de nós renunciando tudo que é próprio. E aí aparece Cristo nos ajuntando. Então diz aí 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual, só nele. Por isso não pode haver no Oriente tábuas, nem travessas, nem câmaras. Essa é a porta exclusiva do Filho. Ele é o catequetes, o modelo ao qual nos conformar é o próprio Senhor. Temos que descer de qualquer pretensão de acomodar os demais ao nosso próprio modelo. Temos que nos someter a Ele, para que Ele nos ajuste juntos. Então diz aí, no qual
ou seja, em Cristo Jesus, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Porque muitas pessoas pensam que dedicar-se a Cristo é se fazer monja, entrar no convento e ser utilizada pelos pais, pelo Vaticano para os assuntos deles. E assim o diabo rouba as pessoas e o trabalho das pessoas que se queriam consagrar a Cristo e agora estão sendo utilizados por outros interesses, às vezes muito sujos e malignos, roubando pessoas e tempo e trabalho dos que são consagrados a Cristo, porque o diabo quer profanar, ele quer adoração para ele quer que aquele que se consagra a Deus fique servindo a ele nas maquinárias dele. Por isso Deus não aceita um carro novo. Ele mesmo tem que pesar no coração de cada levita. Ele mesmo tem que coordenar tudo. Ele tem que começar, tem que sustentar, tem que dirigir. Porque o diabo, através das suas maquinárias, seus sistemas, rouba o governo do Espírito e da Palavra e substitui pelo sistema. Olha, então aqui disse: santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Agora vou ler em espanhol a palavra coordenação. Diz em espanhol: edificados sobre o fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, em quem todo o edifício. Irmão, cada um dos membros do edifício tem que estar nele mesmo. Nele mesmo. Todo o edifício bem coordenado va crescendo para ser um templo santo no Senhor. O edifício bem coordenado em Cristo mesmo. Aí aparece a coordenação. Acima daquelas diferentes querubins, uns da esquerda, outros da direita, uns da frente, outros da retaguarda. Aí acima deles está aquele céu, aquela expansão, e acima das cabeças deles, e acima da expansão está aquele trono, e acima do trono está o Senhor. E aí ele dirige, e ele coordena. Tem hora de leão, tem hora de cordeiro, tem hora de águia, tem hora de homem. Irmão, é tão rico o Senhor que não é suficiente um só ângulo. Por isso, Mateus olha para Cristo desde um ângulo, e Marcos olha para Cristo desde outro ângulo, e Lucas olha para Cristo desde outro ângulo, e João olha para Cristo desde outro ângulo, e todos falam de Cristo. Tem coisas que os quatro veem, mas tem coisas que só três veem, e tem coisas que só dois veem, e tem coisas que só um vê. Tem coisas que só fala Marcos, só se vê desde o ângulo de Marcos. Então nós não podemos dizer: eu não preciso Mateus, eu não preciso Lucas, eu não preciso João, eu tenho Marcos. Não, graças por Marcos, mas graças também por Mateus. Que tal que Mateus não tivesse falado? Irmão, o problema, por exemplo, um exemplo só, do casamento, divórcio, recasamento, ficaria bem complicado. Porque Marcos falou: bom, aquele que repudia sua mulher, se casa com outra adultera. Se a mulher, a parte da mulher, falou, foi Marcos. Mateus falou a parte do homem. E Lucas falou a parte do homem, mas Marcos falou: e se a mulher repudia seu marido, se casa com outra adultera? Mas nem Mateus, nem Marcos, nem João se lembraram da exceção, da salvedade estabelecida por Deus. Mas Mateus, que era um publicano, que trabalhava com dinheiro, que fazia a lista dos detalhes, seguramente ele tinha uma sensibilidade especial desde o ângulo dele para sublinhar aquela exceção que os outros, como era uma exceção, pensaram que não era necessário incluir. Mas Mateus falou:
excepto em caso de fornicação. Aleluia, graças. Que Mateus lembrou que os outros, e muitos irmãos ou irmãs são liberados com exceção estabelecida por Cristo. Isso foi uma exceção que ninguém tem direito de tirar, porque foi estabelecida por Cristo e Deus mandou vir a seu Filho. E se seu Filho estabeleceu uma regra, a regra é assim. E se ele estabeleceu também uma exceção específica, essa regra, essa exceção é de Cristo. Ninguém tem direito de tirar essa exceção. Mas que tal que Mateus não tivesse estado atento a esses detalhes? Você lembra? Então, Cristo é tão rico que precisamos muitos ângulos. Ele rodeado, amém, da igreja. Ele é o modelo. Nós precisamos ver aspectos dele através dos olhos de outros. É mais o que aprendemos de Cristo quando ouvimos aos outros que os que aprendemos sozinhos. Claro que sim. Há coisas que aprendemos sozinhos, mas a maioria das coisas aprendemos junto com outros. Então, irmão, é necessário nos ouvir com coração sincero, porque se eu rejeito a quem ele enviou, eu rejeito ele. Eu não posso pensar que meu ângulo é o único. Eu tenho direito de apresentar o meu ângulo, mas não colocar o ponto final. Colocar o ponto final não é meu direito. O ponto final é a pedra do ângulo. É ele que consegue juntar as diferentes direções na pedra angular. Só Cristo. Então, às vezes, nós queremos colocar o ponto final. E o Senhor fala, não assim. Quantas vezes na história da igreja, a igreja pensou que já tinha chegado ao evangelho completo. E falamos, somos os homens de negócios do evangelho completo. E na próxima década tivemos que completar o que pensávamos que estava completo. 30 anos depois, tivemos que completar ainda mais. E ainda estamos completando. Por isso, irmão, às vezes nós dizemos, bom, esta já é a cume da revelação, essa é a última palavra. Ai, Deus usa a teu irmão mais pequeno para nos corrigir. Pensávamos que éramos a última palavra e ainda não. Ainda tem mais que aprender de Cristo. Então precisamos dos ângulos, a obra do ministério do corpo. A obra de cada um na obra do ministério do corpo, na obra de Deus. Amém? Então, aí já chegamos de novo a Efésios, no capítulo 4, e disse, ele mesmo constituiu, e disse, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, que aqui foi traduzido desempenho do seu serviço, mas que no grego se traduz mais exatamente em consonância com 1 Crônicas 23, a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, que é outro nível mais elevado, que é a unidade do Espírito. Unidade do Espírito preservamos, mas unidade de fé do Filho, e conhecimento pleno do Filho, e estatura plena do Filho, temos que chegar, ainda não temos chegado. Temos que continuar, seguir em parto, até que Cristo seja formado plenamente no corpo. Temos que aceitar que ainda estamos nesse parto, nesse alumbramento, dando a luz a Cristo, se formando na igreja. E disse, para que já não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo, escuta, a verdade em amor. Alguns sacrificam a verdade em aras do amor, mas não seguimos o amor, seguimos a verdade em amor.
temos que seguir a verdade de uma maneira amorosa, mas a verdade. Às vezes as pessoas podem se ofender se você seguir a verdade, mas às vezes a do próprio amor da verdade ofende. Sabem, falaram para Jesus que os fariseus se ofenderam com o que você falou? E acaso o Senhor foi pedir perdão aos fariseus porque eles se ofenderam? Ele não pecou contra eles, se ofenderam por pecado deles, não do Senhor. O Senhor seguiu a verdade e eles se ofenderam com a verdade. Então, irmão, sigue falando aí e disse: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. O crescimento é sempre um pouco mais de Cristo. Revelação de Cristo é a edificação da igreja. A verdadeira autoridade no corpo de Cristo é mostrar a vontade perfeita de Deus. Nosso irmão Washmani falava que a credencial da autoridade é a revelação de Cristo. Na medida que você vê a Cristo, Ele te capacita para dar um passo além. Um passo além. Nós não podemos sobrepassar nossa autoridade. Nós só podemos chegar até onde Ele nos mostra. Às vezes nós queremos fazer como fiz Arão e Maria. Mas por que Moisés está lá se fazendo grande? Igual que falou Correia e da Tânia Virán depois, já tinha falado Maria, Miriam. E Deus falou depois que eles falaram, acaso Deus não fala também por nós? Por que Moisés se engrandece? Não foi Moisés que se engrandeceu, não era Moisés. Era Deus que escolheu mostrar a Moisés. E falou mais com Moisés que com Arão. Sim, ele falou com Arão. Você encontra na Bíblia, disse Deus, Javé, para Arão. Mas são poucos capítulos. Alguma coisa falou para Miriam. Disse, sim, eu me tenho mostrado em sonhos algumas coisas, mas com Moisés não, disse Deus. Eu falo cara a cara com Moisés. Ou seja, a medida da autoridade delegada a Moisés sobre Arão e Miriam era que Deus abria os olhos a Moisés mais que Arão e que a Miriam. Por isso o Washmani fala que a credencial da autoridade espiritual é a revelação. Porque não se trata de fazer o que nós queremos ou pensamos, senão entender a Deus, ver o que Ele diz na sua palavra e a Ele seguir. Por isso aquela primeira capa do livro Autoridade Espiritual eu gostava. Era uma Bíblia aberta e uma mão mostrando o que a Bíblia diz. Autoridade espiritual não é mostrando-me a mim mesmo. Não aparece ninguém. Aparece uma mão mostrando o que a palavra diz. Revelação. E aqui em Efésios 3, disse o que caracteriza os apóstolos e profetas do Novo Testamento é a revelação do mistério de Cristo. Isso é o que caracteriza. Olha, capítulo 3, leia comigo, por favor. Verso 5. O qual, ou seja, o mistério de Cristo, a chave de toda a Bíblia, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer, ou seja, revelado, como agora foi revelado a seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Os que são apóstolos e profetas do Novo Testamento, o Espírito revela o mistério de Cristo. Essa é a credencial da autoridade. Hoje muitos queremos falar, eu sou apóstolo, sou o apóstolo tal, mas não tem revelação do mistério de Cristo. Mas é a revelação do mistério de Cristo, a credencial da sua autoridade. Então, amados, a autoridade não é algo próprio inerente a nós.
Como falou Deus? Como corrigiu a Arão e a Miriam, que estavam pretendendo ser iguais que Moisés? Não foi Moisés que se defendeu, não foi Moisés que se colocou, foi Deus que falou: vocês falam vocês em sonhos, em profecias, mas não assim como meu servo Moisés. Eu falo cara a cara com ele. Por que vocês não tiveram temor de falar contra ele? Se dá conta? O Senhor, os amigos, fala as coisas. Os servos ainda não. Ele quer nos fazer amigos. Mas Abraão era amigo. Então ele fala: acaso vou esconder a Abraão, meu amigo, o que vou fazer? Oh, Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. E Deus começa a abrir o coração para os amigos. Não fará nada o Senhor sem revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. E agora nem sequer servos Ele nos quer chamar. Não vou vos chamar servos, vou vos chamar amigos. Mas quando é que somos amigos? Por que amigos? Porque as coisas que ouvi do meu Pai vos tenho declarado. Isso é o que mostra se somos amigos. Se Deus nos declara, abre os céus para nós, nos dá a chave do mistério de Cristo, a revelação, sobre a rocha da revelação de Cristo é edificada a igreja. Nada é edificado na base de algo que nasce em nós, tem que nascer de Deus. Às vezes Ele mesmo fala: mire, nem se preocupe você, proponha no tratado de si que vai responder um magistrado, não. Nessa hora te vai ser dada a palavra, porque não sois vós, senão o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Então, irmão, não vamos estar brigando para ser primeiro, segundo, como os apóstolos estavam brigando, quem vai ser o primeiro, o segundo, e o Senhor fala. Ele sabe, mas perguntou: que estavais falando no caminho? E ficaram envergonhados. Quem que é o primeiro? Quem que é o maior? Assim não será entre vós. Não. Aquele que quer ser o maior, serva. E qualquer que receba um menino em meu nome, a mim me recebe. Ele não estabeleceu autoridade de pessoas. A autoridade é do Espírito, é do Cristo, é do Pai. E Ele vai repartindo como Ele quiser. E às vezes parece que está falando muito com Pedro, mas de pronto começou a falar com Paulo. E depois abandonaram a Paulo e começou a falar com João. Mas eu gostaria de continuar. Mas você se saltou muito, agora tem que ficar de lado, vou ter que usar outro. E para que Paulo não se salte, colocou um aguilhão. E Paulo começa a se inflar. Os aguilhões, um problema constante para manter ele na humildade. É assim, não é algo que nasce de nós, que nós podemos decidir: bom, aqui todos somos iguais, aqui cada um é democracia. Isso é Laodiceia, isso é anarquismo, isso não é o governo de Deus. O governo de Deus é o Espírito abrindo a sua palavra, para obedecer à palavra em Espírito. As pedras têm que estar ocultas detrás da madeira e do ouro da casa de Deus. As pedras não se podem ver, é o ouro que se tem que ver. E depois a madeira da cruz, e detrás estão as pedras. No momento que eu quero aparecer, vou ficar sem cabeça. O importante é que apareça a verdade, que apareça o Senhor, e Deus nos ajude a sair, desaparecer o mais rápido possível. Então diz: Deus cumprindo com seu poder todo propósito de bondade. É você que se propõe o que o Espírito inspirou, a carga que o Espírito colocou. Propósito de bondade e obra de fé. Agora, permita-me um tempo, irmãos, são somente 8 horas, ainda não chegou a meia-noite. E ninguém está sentado na janela, e eu não sou Paulo. Então, tem tranquilidade. Amém? Então, vamos chegar de novo
e dar continuidade, outro pedacinho em continuidade disto. Porque aí começou a falar da obra, mas começou por apóstolos, porque primeiramente apóstolos, logo profetas, o terceiro maestros. É Deus que fala primeiro, segundo, terceiro, logo depois. Não somos nós. Nós queremos achar todo igual, democracia, laodiceia, anarquia. Não. Deus fala primeiro, segundo, terceiro. Amém? Fala governo, fala supervisão, fala anciãos, fala bispos, fala diáconos. Não é Deus que fala isso? Todos nós temos que estar debaixo do governo, do Espírito e da supervisão do Espírito na igreja. Então, agora passamos a Cântico dos Cânticos. Já temos lido nos finais. Nós agora não podemos deixar isto para final, só um pouquinho mais para avançar. Cântico dos Cânticos, isto tem a ver com primeiro apóstolos. Mas é para aperfeiçoar a todos. O objetivo não é parar nos apóstolos. O objetivo dos apóstolos é só começar, colocar fundamentação para aperfeiçoamento do trabalho de todo o corpo. Então agora fala capítulo 7 de Cânticos, ou Cantares dos Cantares, verso 10. Disse ela, a amada dele: eu sou do meu amado. Agora madurou, hein? Antes, como falava no início, quando era novinha, o amado é meu. O importante sou eu. Ele me ama. Ela quer um marido para ela, né? Que satisfaça ela, que dê tudo o que ela precisa. Agora, se ele precisa de alguma coisa, é problema dele. Mas agora que madurou, quando ela deixou ele na porta fechada, e chegou na porta: mas como vou acordar? Meus pés já lavei, como vou vestir de novo? Então ele foi embora. E quando foi embora, que erro cometi, disse ela, abriu, já não estava. E não apareceu rápido, não. Tive que buscar, ser ferida, ser maltratada, até que por fim encontrou de novo, aí prendeu, não vou deixar ele. Agora sim, vou meter na casa da minha mãe. Amém? E agora no final, ela disse assim: eu sou do meu amado. Agora ela não é o centro. É ele o centro. Ele é a costela que está ao lado, rodeando ele. A costela é redonda, não é? Amém. Então disse assim: e ele tem saudades de mim. Ou seja, ele que quer que eu esteja aí com ele. Então agora ela fala, esta é a oração. Olhe isto, oração. Paulo disse, orando para que pela vontade de Deus tenhamos um próspero viagem a vós. Orando para que pela vontade de Deus tenhamos um próspero viagem. Ela fala, vem o meu amado, saiamos ao campo, um próspero viagem. Saiamos ao campo. Passemos as noites nas aldeias. Irmão, você tem que se acostumar a dormir em muitas classes de colchões. Às vezes em esteiras, às vezes em tábuas, às vezes em canecas, às vezes na praia, no chão, às vezes em beliches, às vezes em hotéis de luxo e às vezes em carpas, como em barracas, nas aldeias. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Às vezes, para poder chegar num lugar não muito tarde, poder chegar na hora da reunião, tomar banho e chegar na reunião, tem que sair de madrugada às 4 horas da manhã e viajar todo dia. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, como falou Paulo para Silvano. Voltemos para ver como estão os irmãos.
Vamos ver como estão as igrejas. E disse aí, se se abre a flor, isto os irmãos ainda não entendem bem. Tem que seguir orando, tem que seguir regando, tem que seguir colocando o sol, até que se abre a flor. Aleluia. Já brotam, sim, já brotam as romeiras. As romeiras são cheias de sementes. Agora não se multiplica, mas quando abre a flor, depois começa a multiplicação. Dar-te-ei ali o meu amor. O amor dela para ele dá nos campos, nas aldeias, nas vinhas. As mandrágoras exalam no seu perfume, o cheiro de Cristo se formando na igreja. E as nossas portas, aleluia, há toda sorte de excelentes frutos. Isso que é obreiro. A árvore se conhece por seu fruto. Você vai encontrar muita pessoa que vai aparecer como obreiro, mas nunca nem sequer cooperou com a sua própria localidade. Mas quer se chamar obreiro, ter privilégio do nome de apóstolo, mas não tem igreja fundada em nenhum lugar. Mas que fala Paulo? O selo de carimbo do meu apostolado sois vós no Senhor. Os outros não reconheciam o apostolado de Paulo, mas aí estava a igreja em Corinto, e as igrejas da Galácia, e as outras igrejas. Esse é o carimbo, não é se chamar algo, é o fruto. O fruto, pelo fruto se conhece a árvore. Você vai a um lugar e sai, que ficou edificação ou destruição? Porque às vezes vamos a um lugar só para destruir o que outros fizeram. Pelo fruto se conhece a árvore. E o Senhor disse: guardai-vos dos maus obreiros. Você não tem que ser aberto assim e ingênuo, não. Você tem que se guardar dos maus obreiros. Se você abre muito rápido a porta, diz a Bíblia, você busca a sua ruína. Quantos problemas eu mesmo tenho causado, abrindo demasiado a porta, introduzindo pessoas muito rápido, e depois só causaram problemas. Mas que diz aqui, as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, eu te reservei, o meu amado. Então, a obra de Deus tem um capítulo atual que é a obra do ministério do corpo, que começa, não termina, continua, mas começa pelos apóstolos, primeiramente os que ele envia. E apóstolo quer dizer enviados, mas eles têm que orar, bem amado, vamos, orando para que pela boa vontade de Deus tenhamos um próspero viagem até vós. Então o Espírito está nas rodas, a carga está nos levitas e está nas travessas, que é o equivalente das rodas. Cada um de nós é como a roda de um carro. Irmão, às vezes a obra de Deus não se pode fazer porque você não age como uma roda para levar os outros também. Você leva um pouco, o outro leva um pouco, outro leva um pouco, cada um colocando o melhor que pode por amor ao Senhor, e aí o Senhor pode ir, e o Espírito está nas rodas, e a obra de Deus avança através do corpo, da obra de cada um e de todos juntos, coordenados. Propósito de bondade e obra de fé. Uma obra de fé, você sai, como disse, em nome do Senhor, como vivo dentre os mortos, apresentando seu corpo como ressurreto e seus membros como instrumento de justiça. Aí o Espírito está nas rodas, e as rodas levam o peso da arca. E é colaborando com Deus. Ele em você é graça, você nele é responsabilidade.
Esse é o carro verdadeiro, não o carro novo de aparelho, de sistemas, porque Deus não escolheu sistemas, Deus escolhe pessoas. E também, se essa pessoa se afasta, Deus corrige, levanta de novo, se não, coloca em quarentena o que seja necessário e usa outro. Deus trabalha com pessoas, não com sistemas. Com pessoas que recebem a carga e representam no sentido do Espírito e da palavra. Então, aqui vemos, nesta descrição de Cântico 7, o que é esse trabalho da obra, que já desde o Antigo Testamento estava sendo tipificado. Vamos ver um tipo desses em Samuel. Vamos lá para o livro de Samuel. Vamos lá. Samuel. Vamos lá. Livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Quando fala ainda de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Vou dizer qual é o capítulo, que o número não estou lembrando, mas tenho aqui marcado. Capítulo 7. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 7. Estamos vindo a obra de Deus, do ministério e de cada um. Olhe como se estende o reino de Deus. Então vamos ver uma tipologia em Samuel. Lembre-se que Moisés estabeleceu aquela revelação, mas o reino foi introduzido por Samuel. Samuel foi o profeta que Deus usou para fazer a transição entre os juízes e a monarquia, aquele que ungiu David. Então diz aqui, capítulo 7 de 1 de Samuel, verso 15 até 17. Olha aqui um modelo, a tipologia. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. Ou seja, Samuel era que expressava o sentir de Deus, julgava. Isto está bem, isto está errado, nisto tem que ser corrigido, aqui tem deficiência, nisso tem que voltar na normalidade. Julgou todos os dias Israel. De ano em ano, olha isso, os movimentos dos apóstolos. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Ou seja, ele se consagrou ao Senhor e o Senhor colocou a carga no coração e ficava nesse centro da obra de Deus em Ramá um tempo, mas cada ano saía, ia para Betel, ficava um tempo em Betel, ia para Gilgal, ficava um tempo em Gilgal, ia para Mispa, ficava um tempo em Mispa, voltava para Ramá, ficava mais tempo lá, e no próximo ano, e assim o reino de Deus ia se espalhando através de Israel. Josafá também fez assim, e enviava os sacerdotes por todas as cidades para ensinar a palavra de Deus. Isso era o que fazia o Senhor Jesus. Vamos lá para Mateus. Vamos lá ao livro de Mateus. O livro do rei. O livro do leão. Capítulo 4, porque você vê que no capítulo 4 é onde está a tentação e depois já começa o ministério público. Então o ministério público começa a ser exposto no capítulo 4. Verso 23, 4:23 de Mateus.
percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Essa é a cabeça que fazia Samuel como figura, agora desenvolvido por Jesus. Capítulo 9 de Mateus ainda, verso 35. 9:35. Você vê, vamos nas aldeias, vejamos se já florescem as vides, as vinhas, as mandrágoras. 9:35. E percorria Jesus, continuava todas as cidades e povoados. Antes era só na Galileia, assim começou na Galileia, mas seguiu por todo Israel e às vezes até Cesareia de Filipos, que ficava no Líbano, Sarepta de Sidão, que era do Líbano, às vezes o que hoje é Jordânia, a Pereia e a Decápolis, Idumea, também no sul, e Judeia. O Senhor ia ampliando a encomenda a ele, se era fiel no pouco, ia dando mais espaço. E assim cada um de nós tem que estar disposto a ir nas portas que o Senhor te abre e trabalhar em nome dele, representando o sentido do Espírito, sem ir além e sem ficar aquém. E se você é fiel, o Senhor vai abrir mais portas. E se é fiel, abrirá mais portas. E o diabo vai querer fechar as portas. Mas quando Deus abre, ninguém fecha. Mas quando Deus fecha, ninguém abre. Então diz aqui, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Capítulo 11, verso 1. 11:1. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus discípulos, note, agora já não era só Jesus, agora Jesus incorporou 12, depois se incorporou 70, depois os apóstolos incorporaram outros, e isso foi crescendo por toda a terra, e continua até hoje, e tem que continuar com cada um de vocês. Então diz aí, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Você dá conta? O que fala Samuel, o que fala Cântico dos Cânticos, agora o que fala da cabeça no Novo Testamento. E em Atos dos Apóstolos vocês veem a mesma coisa. Então vamos lá no livro de Atos, vamos ver alguns versos aí em Atos, amém? Primeiramente podemos ver no capítulo 9, verso 32. 9:32. Olha o que fala agora de Pedro. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Você vê agora o que Cristo fazia, agora continua fazendo pelo Espírito através de Pedro. Mas passemos 18:23. Ou seja, primeiro era os judeus em Israel. Capítulo 18, 23 do mesmo livro de Atos. 18, 23. Agora fala de Paulo. Leu
desde 22. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia, a Frígia, confirmando todos os discípulos. Esta era a confirmação apostólica. Não era um sacramento que um bispo colocava a espada no ombro daqueles cruzados, e aí veio e disse que o sacramento da confirmação. Não. A confirmação apostólica era esta: portando Cristo, sendo conduzido por Cristo, ao mesmo tempo levando Ele. E isso não era só Paulo. Junto com ele estava Bernabé, estava Lucas, estava Timóteo, Tíquico, Éfeso, e logo introduzia outros e outros, e apareceram muitas equipes da obra fazendo este trabalho. Então, por isso, lá no capítulo 13, diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, mas o Espírito Santo falou: afastai a Bernabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, que Deus ordenou os outros deixar livres para uma obra além de Antioquia, porque o Senhor que chama. Os outros receberam ordem do Senhor de afastar estes irmãos, não expulsar eles, separar eles para a obra, deixar eles saírem. E oraram por eles e enviaram eles, e conduzidos não pelos anciãos de Antioquia, sino pelo Espírito Santo, foram a Chipre, a Salamina, a Pafos, continuaram para Antioquia de Pisídia, e lá na Antioquia de Pisídia, Paulo fala da obra de Deus, que Deus está realizando uma obra, e que nós temos que maravilhar dessa obra. E ele disse que não aconteça convosco que está escrito, que muitos, quando escutem a obra de Deus, vão fechar os ouvidos, alguns vão ser até mortos, mas outros vão ser maravilhados. A carne tem que morrer, o espírito tem que crescer. Então, amados, a obra de Deus implica, primeiro, que o Senhor tenha o governo, o própria cabeça, e que tem que enviar, tem que preparar. Se alguém se auto-envia, não é apóstolo, porque apóstolo é enviado. Você vê a diferença em Atos capítulo 15, que alguns saíram por si mesmos. Eles queriam imitar ou emular o que faziam os apóstolos. Se você pode, eu também posso. Não foi isso que fez Nadab e Abiú? Oh, se meu pai faz isso, não vamos fazer a mesma coisa. Mas ofereceram fogo estranho, que Deus não tinha mandado. Eles foram por si mesmos, mas quando uno vai por si mesmo, o que provoca é confusão, perturbação. Alguns saíram por si mesmos, não foram enviados por nós, sem comunhão, e que fizeram? Perturbaram os irmãos, perturbaram as igrejas, levantaram contra Paulo e os demais apóstolos as igrejas, estorbando a causa de Deus. Não só a Paulo, a causa de Deus. Bem, irmãos, isso é delicado. Então o concílio teve que chegar a uma conclusão acerca das coisas essenciais do Evangelho, e depois enviar alguns irmãos para confirmar as igrejas. Então as igrejas tinham paz. Quando a obra é iniciada por Deus, com as pessoas que Deus preparou, escolheu e enviou, as igrejas têm paz. Nós, quando saímos por nós mesmos para contradizer os apóstolos, provocamos problemas em todo lugar onde vamos.
E isso mostra que classe de árvores nós somos. Porque o fruto e o que dá testemunho da árvore. Se o fruto é perturbação, o fruto é divisão, o fruto é dificuldades, abrindo portas para os demônios destruir, escandalizar. Irmãos, aí o diabo está trabalhando. Então, existe o que é legítimo, que é a edificação de Deus, mas que se realiza no meio da guerra. A obra que fazia Neemias era uma grande obra, mas havia alguns que tinham outros interesses e queriam controlar Neemias, mas seus corações não eram retos. Neemias, vem para cá, nós também adoramos com você, vamos nos reunir. Mas Neemias já conhecia os espíritos. Porque tudo depende em que espírito está a pessoa. Há pessoas que querem controle, pessoas que querem dinheiro, pessoas que querem governo, fama, outra coisa. Então querem se juntar com Neemias. Eles queriam infiltrar a obra. Falsos irmãos, às vezes, que querem tirar nossa liberdade em Cristo. E Paulo falou que alguns se infiltravam querendo espiar nossa liberdade em Cristo. E Paulo disse: nem por um momento cedi a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse. Ou seja, todos os outros se começaram a sentir mal, como quando Neemias começou a edificar e os pórticos foram fechados, e agora começaram a acusar Neemias que você se quer fazer rei de Judá, e começaram a alborotar, a incitar aos próprios governantes aqui para lá, para estorbar a obra de Deus. O que a Bíblia fala, as maquinações dos adversários. Toda a obra de Deus se realiza no meio da guerra. Numa mão está a espada, noutra mão está o palustre para edificar. Palustre é colher, aquela colher para edificar, e espada para guerrear. A obra de Deus se realiza no meio da hostilidade, no meio da tergiversação, no meio das calúnias, que às vezes parecem verdadeiras, mas você olha bem, são mentira. O falso testemunho parece verdadeiro. Este falou de que ia destruir o templo em 3 dias, ia edificar de novo. Jesus falou algo parecido, mas não era isso como ele contou. Ele se referia ao templo do seu corpo, quando ressuscitou o 3º dia, dos próprios apóstolos que não tinham tampouco entendido, compreenderam a que se referia Jesus, e não que aqueles falsos testemunhos interpretavam para apresentar ele como um monstro, e incitar a todos contra ele através de prejuízos. Essa é a obra de Satanás. E de Paulo, que dizia a mesma coisa: este homem é uma peste, por toda parte de onde vai está criando problemas, sedições entre os judeus, está mandando que não se circuncidem, que está lutando contra Moisés, contra a lei. Quando você lê Paulo, alguns versículos parece que sim é contra Moisés, mas é contra Moisés? Não. É contra a lei? Não. Ele disse que a lei é santa, é justa, é boa, que Moisés trouxe a lei. Mas o que ele está ensinando é que a lei não vivifica a condição caída da carne, e que Deus, como falou também João, a lei foi trazida por Moisés, mas a graça e a verdade, a realidade veio por Cristo. Paulo não estava contra a lei, Paulo não estava apostatando, Paulo estava cumprindo a lei em Cristo. Mas eles pegam as coisas, parece que diziam verdade, deixavam duvidando todo mundo, que até hoje tem gente duvidando.
Até hoje tem eruditos nas universidades que não creem bem na palavra de Deus, estão confundidos se Paulo apresentou um evangelho diferente, distinto de Jesus, e agora fala que Jesus não era cristão, que o evangelho inventou foi Paulo, mas que Paulo traiu o evangelho, que os outros de Pedro e de Tiago eram os que tinham a verdade, e os de Dionísio. Até hoje tem gente confusa pela obra de Satanás, por 21 séculos depois. Gente confundida até nas universidades e nos seminários, porque esses espíritos de Satanás, que são leais a ele, espíritos de mentira, doutrina de demônios, até agora continuam operando. E a obra de Deus tem que se realizar no meio desse ambiente de hostilidade, de acusação, de mentira, de distorção, descontextualização, com intenção de tirar o carinho dos irmãos. Paulo perguntava aos Gálatas: onde está aquela satisfação que vocês sentiam no começo, quando eu cheguei por causa de uma enfermidade entre vós, e vocês me receberam como um anjo de Deus, um mensageiro de Deus, e até estavam dispostos a me entregar os próprios olhos? O que passou? Porque agora vocês estão desconfiando de mim? Olhem, como se eu fosse um monstro. Eu sei o que está passando. Aqueles têm zelo por vocês e querem afastar vocês de nós, para que vocês tenham zelo por ele. Essa é a politiqueria eclesiástica do diabo. Assim trabalha o diabo com Absalão. Se eu fosse o rei em lugar do meu pai, eu sim ouviria você. Mas você não tem ninguém em Jerusalém que esteja interessado por você. Vocês não são amados. Eu sim vos amo. Se eu fosse rei. Esse é o diabo. Diótrefes, parloteando com palavras malignas contra os apóstolos, para não receber eles, para ele se colocar acima, e aqueles que recebiam os apóstolos eram expulsos. E isso que o Senhor disse: quem faz isso faz o mal, quem faz o mal não conhece a Deus. Deus não é assim. O jeito do Senhor é diferente. Então, amados, a obra do Senhor se desenvolve no meio da guerra, no meio das mentiras, no meio das tergiversações, das acusações, da serpente. Mas por seus frutos os conhecereis. Em que espírito está a pessoa? Para onde está levando as coisas? Para si mesmo ou para Cristo? Para a palavra ou para seus interesses pessoais? Aí vocês têm que julgar. É vossa responsabilidade provar os que dizem ser apóstolos e não são. Essa é responsabilidade vossa. É responsabilidade vossa provar os espíritos, se são de Deus ou não. Examinar as profecias, comprovar tudo, é responsabilidade da igreja. A igreja não é auditório privado do irmão fulano, do irmão Gino, não. A igreja é de Cristo. De Cristo, ao seu modelo. E com isto vou terminar. Os modelos. Irmão, a Bíblia denuncia muitos modelos no mercado eclesiástico, brigando entre si. Você vai no capítulo 2 e 3 de Apocalipse e você vê que o Senhor fala de sua segunda vinda a Tiatira, fala de sua segunda vinda a Sardis, fala da sua segunda vinda a Filadélfia, fala da sua segunda vinda a Laodiceia. Quando você vê as 3 primeiras igrejas, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, ele fala primeiro para a igreja e depois aos vencedores. Mas depois
ele tem que falar primeiro os vencedores e depois as igrejas. Há uma mudança. A maneira de Deus tratar com as 3 primeiras igrejas muda a partir de Tiatira. E a Tiatira até Laodiceia, ele fala da sua segunda vinda. Isso significa que quando o Senhor venha, ele vai encontrar irmãos na situação de Tiatira que ele repudia, mas também vencedores dessa situação. E vai encontrar irmãos na situação de Sardis que ele denuncia, mas também vai encontrar vencedores dessa situação. Ele vai encontrar irmãos na situação de Filadélfia que ele não repudia, que ele aprova e que ele abre portas. E vai encontrar irmãos que mais repreendem ele. As repreensões mais duras são Tiatira e Laodiceia. Laodiceia é a situação caída de Filadélfia. Virou anarquia, que é o que está implícito na palavra Laodiceia. Em Tiatira havia ditadura. E antes essa ditadura, que era um sistema, tinha começado já em Éfeso, com Atos dos Nicolaítas. E depois os Nicolaítas, quando chegou na era de Pérgamo, já não eram atos, sino agora virou doutrina aprovada. Doutrina aprovada pela igreja dos Nicolaítas, dos conquistadores do laicado. E aí foi crescendo aquele sistema de Tiatira, daquela mulher prostituta representada em Jezabel, misturando paganismo com coisas de Deus, ensinando, profetizando idolatria e fornicação. E o povo de Deus aceitando aquela manipulação de Jezabel. Em Tiatira, tenho contra ti que toleras esse sistema cesaropapista da Jezabel. Mas no outro lado está o outro extremo, Laodiceia, Laos, de Questes, a gente falando dos direitos do laicado. Hoje estamos falando da função de todos os santos, mas dentro da comunhão do corpo, debaixo do governo do Espírito e da palavra, através dos que o Senhor estabelece, porque não somos nós que nomeamos anciãos, foi o Senhor que levanta anciãos e que envia, Ele mesmo que faz. Mas Laodiceia não aceita governo, não aceita supervisão. Ela se engrandece a si mesma, diz que é rica, que não precisa de mais coisas e não sabe que é pobre e miserável. Irmãos, todos esses são diferentes modelos eclesiásticos. Um modelo católico romano, um modelo denominacional protestante, um modelo bíblico do corpo de Cristo, Filadélfia, e um modelo de Laodiceia, um nível diminuído de Filadélfia, anarquia, movimentos todos chegando a extremos exagerados, uns contra isto, contra aquilo. E é a moda, agora tem libretos aqui, libretos por lá, sem equilíbrio, levando os jovens contra os anciãos, os filhos contra os pais, servindo para se aborrecer uns aos outros, que aconteceria no final, e fazendo concílios para perseguir, porque o que caracterizará o tempo do fim é também isto: então sereis aborrecidos de todas as gentes, hostilidade contra nós, e sereis levados aos concílios. Não fala de um só concílio, muitos outros concílios, sistemas, carros novos como aquele de Usa, querendo levar o arca em maquinária e não no espírito, concílios que querem perseguir os servos de Deus. Sereis perseguidos pelos próprios concílios, modelos de governo que substituem o governo do Espírito e da Palavra e a liberdade que temos em Cristo por sistemas de controle humano,
manipulação. E em vossas sinagogas sereis açotados. Isso o que está se formando. Vou narrar um poema. O círculo se está fechando. Se está fechando o círculo. Se está formando o Sanedrim. O carro novo usurpa a arca do ombro de Levi. Aí está Laodiceia, Atalia e Jezabel. Ha saído Caim para matar Abel. Neemias já percebe a armadilha de Gesem. O árabe, o Zambarai Tobias, Gesem. Davi conhece o tempo do prazo de Daniel. Se está fechando o círculo do ódio do infiel. Esse é o diabo. Usando a religião, carro novo, sistemas, acordos, conciliábulos, politiqueria. A igreja tem que saber qual é o tempo no qual estamos centrados. Deus nos guarde. Vamos trabalhar para Deus. Vamos evangelizar. Vamos discipular. Vamos edificar as igrejas. Vamos tratar as coisas na comunhão no Espírito, livre do Espírito, segundo a palavra. Vamos deixar a Cristo nos coordenar num corpo. Vamos permitir os distintos equipes e variedades, mas não vamos entrar nos sistemas políticos e eclesiásticos que quer controlar o servo de Deus para roubar o controle do Espírito e nos fazer servos do anticristo e do mundo e dos interesses humanos. Deus tenha misericórdia e abra nossos olhos. Eu vou parar aqui agora, sim, irmãos. Chegamos já às 9 horas quase. Vamos orar. Depois vou rogar vocês orar por nós, porque amanhã mesmo temos que viajar. Então, oremos. Depois que eu ore, pido vocês também orar, agora mesmo. Irmãos e irmãs que tenham essa liberdade de orar por nós. Querido Pai, temos falado diante de Ti, gostaríamos de ter feito isto com fidelidade. O Senhor conhece por onde caminhamos, conhece os motivos de nosso coração, purifica nossos motivos, purifica nossos métodos, nossas palavras, purifica nosso testemunho pelo sangue e o Espírito de Cristo. Senhor, acomoda-nos a Ti, aperfeiçoa para Ti nosso trabalho, guarda-nos e guarda os irmãos de nossos erros e desequilíbrios. Tem compaixão de nós, exalta Teu nome e Teu governo. Aquele que é limpo seja limpado mais, aquele que é puro purifique-se mais. Oh, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem continuar em oração, irmãos.